First of all, it's a pleasure to be here to such an important meeting. I am very sorry I'm online. I was supposed to come, but they put the wrong name in the passport of my child who is 4 months old, almost. And so I could not travel and I could not leave him behind because he is still breastfeeding. So here I am online. It's very sad, but I will do my best and hopefully we can communicate then online. I want to start by saying that what we are experiencing right now as the meeting goes on. Sorry, now I hear my echo. No, it's good. Okay, perfect. I think today we need to focus on how the ongoing genocide in Gaza that is happening over almost 2 years now of slaughtering of children, starvation, torture. This is what capitalism looks like. We can no longer escape from the fact that this complete abandonment of any pretense of morality from the capitalist West is something to just accept. We need to understand it as the revelation of the truth of the logic governing our economy, and thus more than ever be motivated to say that we need to reinvent the foundations of our economic system. So really, I think Gaza and Palestine as the metaphor of the deeper problem, because as people in the global South very well know, we are all Palestinian. What is happening there is ultimately the experiment of how far we can destroy life, ecosystems, the future of people without any consequence. And this is, I think, something that all of the different struggles should unite around, given that ultimately we see that labor can have power to change things. I'm Italian. In Italy right now, the Genovese dock workers are organizing very heavily in support of the Sumud Flotilla. And they are going to show how if people organize to stop the production of value that is going into the humongous profits out of the genocide, this can happen. Reminding us that value is not an abstraction and it's not coming from the virtuous behavior of investors and shareholders. Value comes from living labor that is structurally exploited. And thus we have the power to stop what is happening, but we need to organize collectively. So my work is really centered, my research that came out in the book A Ordem do Capital is focused on the role that economists have played in hiding the truth about capitalism and the role economists have played in justifying those economic policies that are in the DNA of the system, namely austerity policies. So this is the first point I want to make clear in my presentation today. Austerity is not something that has to do with neoliberalism and financialization alone. Okay, this is very important. Austerity is not to be associated just with neoliberalism. That's too easy because it gives you a false sense that you can have a capitalism without austerity. This is false. Historically, austerity is fundamental to the protection of capitalism. And why is this? Because capital as money, capital as growth, capital as a thing,
is based on the social relation of exploitation, of subordination of the majority of people on the planet that is contestable, is historical and changeable. That's what we see is that there's a lot of effort from the part of governance, from the part of the state, to constantly intervene, actively intervene. And this is very important. Austerity is not about less state, more market. No. Austerity is about very explicit intervention of governments to protect the pillars of our capitalist society, namely wage labor, again, exploitation, the fact that people have no alternative but to go work for a wage, and private command over investment, private property and private command over investment. So what we see is that historically, I look at what happened after the First World War. More than 100 years ago, the same policies that we see in place today were already functioning to discipline workers. This was 1919, 1920, a big moment for the West for revolutionary potential. There was not just Russia and Eastern Europe in which things were changing. Things were changing also in Britain, in Italy, in the West. In the heart of capitalism at the time, workers were demanding, with peasants and other members of the oppressed classes, participation in the workforce. Participation in production, agency, self-government, right? Self-government, self-management became the key word for the enormous post-capitalist experiments that occurred in 1919 after the big war, the Great War, the First World War. So the war triggering potential, hopefully like it will happen today with the genocide, potential that just as today has to constantly be repressed by very strategic policies. And these policies are the policies of austerity. So what is austerity? I think a lot of people know what they are, but they don't use the term. Austerity is not about budget cuts and tax increases. That's a bad definition. Why is it a bad definition? Because it neutralizes state intervention as if it has to do with the aggregate. The state always intervenes. The point is that the state is intervening to shift resources away from working class people in favor of the saving, investing elite. So fiscal austerity is about cuts in social expenditures, housing, food, unemployment, transport, in favor of financing and incentivizing and de-risking private capital, of course. And the military-industrial complex today, with other surveillance sectors, are winning in terms of where the money of our taxes and our debt is going. Okay? So this is the first point. Trump, in July, passed the famous Big Beautiful Bill. I don't know if it was spoken about in your countries, but the Big Beautiful Bill, in quotes, was the revelation of austerity in its most obvious and violent form. And this austerity was the same one that also the Biden administration and all the administration preceding it were already doing. And what you see is that Trump is cutting $200 billion in the next decade to food assistance and healthcare. Actually, it's more because food assistance is $150 billion, Medicaid is $200 billion. So
letting Americans starve, already very poor Americans starve, in favor of investing 150 billion in the border, 150 billion in adding to the arms that are killing the Palestinian people. So here we really see what is happening is this state is spending. It's a very expensive bill. It's going to add to the debt in the United States. Does that make sense? Debt is going up. Austerity is not about less debt. It's actually about more debt that is justifying cutting social expenditures in favor of the elite that is being constantly protected in its investment for death. So this, I think, is crucial here, is this understanding of austerity as having nothing to do with virtuosity and living within our means, all to do with protecting market dependence so that people have no choice but to go work for a wage, right? If you are stripped with everything, if you now you have to pay even healthcare, if you have to pay for anything, you need to go work more and more. And that is good for the system. It's bad for us. It's bad for the logic of need. It's very good for the logic of profit. And this, I think, is really, really the key. How the logic of profit is benefiting from austerity. Austerity is also about regressive taxation. And I know in Brazil, this is very well understood. Workers pay more taxes than investors. Those who live off of investment, capital gains, rent, dividends, are not taxed almost at all. There's basically not even inheritance taxes anymore in the biggest countries of the Western capitalist world. Instead, you're taxing consumption that keeps going up, and you tax labor. This is part of austerity. It's regressive taxation. Okay? So very important, this fiscal austerity is meaningful for the system because it prevents people from being able to mobilize by keeping people precarious. Yes, that's fine. Can you hear me okay as I speak? Yes, perfect. Okay, great. So I just want to say that, of course, austerity is also about increasing interest rates. Again, it has nothing to do with curbing inflation. That's a lie. Economists tell you that's all about we need to solve inflation. Guess what? Under capitalism, inflation is a structural issue. And what we see is that increasing interest rates, like also the Bank of Brazil is doing, is again forcing people to find worse jobs because unemployment goes up. In the meantime, the creditors are winning. And this is why countries in the global south are paying much more in terms of interest on their debt that keeps going up because of higher interest rates with respect to the money they're spending on schools, on infrastructure, on civil needs. Brazil is the same. The debt in Brazil is not due to good infrastructure. It's due to paying back the interest of debt that keeps increasing because the interest rates keep going up. And finally, there's industrial austerity, which is about privatizing, cutting wages, killing unions. This austerity trinity that I discuss in this book is what has been put into place by fascist regimes since the very beginning, much prior to neoliberalism and Pinochet. And that's the story I tell, is to see how the best way to govern capitalism, which requires austerity, is fascism. And fascism is the best form of government for capitalism. And again, it reveals the violent nature of our economic system. Fascism is not a bug, it's a feature of our capitalist economy. And the same is true for austerity. So the story I tell is about Benito Mussolini, the founding father of fascism in Italy. And you see how Mussolini was adored by the liberals who financed him,
who justified him, who wrote amazing stuff about him in the news, because Mussolini was very efficient in implementing austerity policies and breaking the back of organized labor that in Italy at the time was very powerful through the factory councils. So I think what my contribution is today is to say, let's use history to gain emancipatory concepts for the present and realize that we need to understand the deep link between austerity, capitalism, and fascism. And this is a tendency within our system that we can only defeat if we challenge the pillars of the system as such. Financialization, neoliberalism, these are just accelerations of deeper links, right? Finance and the real economy have always been together and have moved together since the very beginning. And what we see today with the genocide is only an acceleration of historical continuities and patterns that we need to understand very seriously. Yes, I close by saying that here in Tulsa, Oklahoma, where I'm currently based, I moved from New York to Tulsa. And this is why I'm so sad not to be there, because I want to share with you this concrete project. I moved here because there's a lot of potential to organize on the ground in making knowledge from academia accessible to people in a critical way. This is what we are doing with the Forum for Real Economic Emancipation. If I can, I'm going to share my screen very quickly to show you how it's written. And it's going to take me a minute and then I stop. Let's see if I can share screen. Let's see if it's allowing me. Oh. Sorry, let me see. Yes, it's okay. Is it allowing me to share? Do you see something? No. Sorry, I just wanted to share because I wanted to share this window. Do you see now? Yes. Yes, okay. Show my screen anyway. Yes. Okay. Do you see now? Yes. Okay, perfect. So if you want to connect, YouTube is at Free Forum. The website is freefreeforum.org. We are building an infrastructure. The website is also in Spanish, soon in Portuguese. What we are trying to do is say academics are guilty because they participate in keeping knowledge away from people and dividing knowledge and action. The idea of this organization is based on the concept of praxis of Gramsci to say knowledge can only come from real people organizing and deciding what type of knowledge they want to build by their organization. So I hope that what we do in Tulsa can be a model that can be reproduced and that can connect with other struggles. I'm going to stop sharing now. With other struggles that are going on with you in the Americas and around the globe. Let's try to build a network. I think this model is something that could really help politicize those who are not involved with us in the crucial problems of this day. To bring more people in is the project of saying knowledge is critical. So please be in touch with me if you want to connect, and I hope to be able to connect with you very soon. Thank you. And again, I apologize for not being there. It's very sad for me. I've been sad for a few days, but at least I get to participate in this way. Thank you. Thank you. Thank you so much. Grazie mille, Clara. Grazie mille, è stato un piacere te ouvir. Clara teve um problema col visto do filho, não so se todo mundo... Então, agora... Yes, I can speak in Italian, but I'm going to listen to the rest now. Para continuar, vou continuar em português. Vou apresentar a Verônica Gago, uma querida pensadora argentina,
vou ler aqui rapidamente a biografia. Verônica é doutora em Ciências Sociais, professora da Universidade de Buenos Aires e da UNSAM, da Universidade de San Martín, pesquisadora do Conselho Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es CONICET, nuestro CNPq de Argentina, autora de varias publicaciones, entre ellas A Razón Neoliberal, Economías Barrocas, Pragmática Popular, no lembro si es en portugués su nombre también, y A Potencia Feminista, y también A Casa como Laboratorio. Inúmeros artigos acadêmicos sobre economia popular, economia feminista, a teoria política, publicadas em várias línguas. Já foi traduzida, eu acho que até alemão e mais. Tem colaborado com as experiências de pesquisa militante do coletivo Situações, além de fazer parte do coletivo Ni Una Menos. Verônica é muito conhecida aqui no Brasil, a gente trabalha muito com a contribuição dela e tenho o prazer aqui de compartir a mesa. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las compañeras, compañeros, compañeras que han organizado este evento, la posibilidad de reunirnos aquí, de estar acá juntas. Es un honor ser parte y sobre todo pensar en que tenemos varias horas, varios días para seguir haciendo también una forma asamblearia, ¿no? y de conversación de estos encuentros. Hoy voy a presentar algunas hipótesis que acabamos de publicar con Lucy Caballero en este pequeño libro que se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Como se pueden imaginar, es un libro escrito en urgencia frente a la situación de gobierno fascista, para retomar los términos que traía Clara, que estamos viviendo en este momento en Argentina. También decir, justamente por las instituciones de la universidad y de la investigación pública que nombrabas en la presentación, que son instituciones que están siendo atacadas de manera brutal en este momento en Argentina, pero también defendidas en las calles, como sucedió ayer en una hermosa manifestación, lo cual también es nuestro lugar de pensamiento, ¿no? Es decir, en estos trabajos que nosotras escribimos como investigación militante, que publicamos también y que difundimos en nuestras universidades públicas y en nuestros espacios de debate político, lo que estamos haciendo es ubicar a las luchas y al estar en la calle como un lugar de pensamiento. Entonces, creo que también hay que pensar los distintos lugares que ocupa la universidad en distintos países, ¿no? Creo que no es la misma situación de la que hablaba Clara que la universidad pública financiada y defendida popularmente en nuestros países. Creo que eso también es interesante para poner como geopolítica de la producción de conocimiento. En este libro lo que hacemos y lo que quiero venir a comentar y a contar es una breve historia de cómo hemos ubicado con Lucy la cuestión de la deuda en el centro de nuestro análisis. Una deuda que refiere tanto a la deuda del Estado, y en particular en nuestro país, tomada con el Fondo Monetario Internacional, y las repercusiones y traducciones inmediatas que esa deuda ha tenido como proceso de endeudamiento en los hogares y en las familias. A mí me parece importante ubicar que el proceso de endeudamiento es la dinámica que operativiza ese concepto tan abstracto que se nombra como financiarización de la vida cotidiana. Cuando decimos ¿qué es la financiarización de la vida cotidiana? Es que herramientas financieras pasan a tener una intimidad con la economía cotidiana. Pasan a infiltrarse en la reproducción social, es decir, en cómo resolvemos la gestión de los ingresos cada vez más devaluados y cada vez, que alcanzan para menos, pero también cómo accedemos a derechos como la salud y la educación cada vez más mediados por el endeudamiento. Entonces, acá hay un primer punto que me parece fundamental entender, y que es en esta clave de genealogía del endeudamiento. Al menos en Argentina, la genealogía que nosotras hacemos es
desde cuándo y de qué maneras el endeudamiento se generalizó y pasó a formar parte de las relaciones sociales cotidianas. En el caso de Argentina, un primer momento de capilarización, de expansión del endeudamiento está ligado a un momento no de austeridad, sino de boom del consumo popular. Es decir, el endeudamiento aparece como una herramienta para acceder a mayores niveles de consumo durante momentos de los llamados gobiernos progresistas en nuestra región. Esto supone una bancarización progresiva de sectores trabajadores, pero sobre todo de sectores populares, que a través de programas de políticas públicas acceden a la bancarización y por lo tanto acceden a una oferta creciente de deuda, primero destinada al consumo. Lo que sucede a partir del año 2018 con el regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional es que esas mismas redes de capilarización, bancarización y acceso al crédito se van a destinar a justamente comprar cada vez más elementos para responder a las necesidades básicas como alimento y medicamento, ya que el plan de ajuste y de austeridad que se impulsa en el año 2018 modifica el destino del endeudamiento a nivel popular. En tercer lugar, a nosotras nos interesa mucho analizar qué ha pasado durante la pandemia con esas redes de financiamiento, porque la pandemia ha sido en muchos de nuestros países un laboratorio financiero. Se han reeditado políticas que ya se habían dicho fracasadas en el año 2018 de expansión de la llamada inclusión financiera en las poblaciones que estaban sufriendo una emergencia en términos de acceso a ingresos, en términos laborales, en términos de salud y en términos de vivienda también. Entonces, el tercer momento de la pandemia es fundamental para entender cómo se expanden aún más esas políticas de inclusión financiera. Y en el caso de Argentina, luego de la pandemia, tenemos una crisis inflacionaria que es clave para entender cómo se produce el acceso al gobierno, a la victoria electoral de Javier Milei y su discurso, en el cual promete una estabilización de la economía a través de la dolarización de la economía y de un concepto clave que es el que analizamos en el libro, que es el de libertad financiera. Este concepto es una radicalización que hace Milei de un concepto que maneja una organización internacional, un think tank de la derecha que se llama la Heritage Foundation, que ha construido un índice de libertad económica que por supuesto se aplica a nuestros países. La radicalización de ese modo de medir la libertad económica es a través de la libertad financiera. Estos 4 momentos que estoy marcando me parece que son importantes para entender cómo la financiarización no es un proceso lineal, no es un proceso homogéneo, está vinculado a coyunturas políticas, a formas de luchas también respecto de la demanda de acceso a derechos y la contestación que se hace desde la hegemonía del capital financiero, pero también vinculado a determinadas políticas públicas en el acceso a bienes y servicios. Lo que quiero decir con esto es que lo que nos interesa discutir es qué ha pasado, qué ha habido en nuestros países, en Argentina, sin dudas, un cambio en la percepción de los derechos. En principio hay, y por eso hablo de este primer momento de bancarización y de acceso al crédito vinculado al consumo y al acceso a derechos. Primero hay una idea de que justamente el acceso a derechos se puede garantizar, por lo menos en nuestras democracias fallidas y coloniales, a través de herramientas financieras. Esas herramientas financieras han producido en estos años una subjetivación política. No son herramientas técnicas. La subjetivación política que han producido hace que mucha gente que ha sido beneficiaria de esos derechos a los cuales se han accedido a través de dinámicas financieras, hoy sean quienes están diciendo que la palabra derecho es un índice de incapacidad del sujeto emprendedor. Es decir, que la subjetivación en herramientas financieras
que producen en la figura del emprendedorismo individual, la figura del esfuerzo y de la meritocracia, ha producido un descreimiento absoluto en la idea de derechos, al punto de concebir que hoy los derechos son privilegios de gente improductiva que se victimiza para sacar una ventaja, y en cambio es mucho más veraz y creíble la idea de una subjetividad política entrenada en la precariedad a través de herramientas financieras, que lo que propone es que justamente cada quien se tiene que valer por sí mismo, por sí misma, y la libertad financiera es la organización racional de ese emprendedurismo de masas. Entonces, me parece clave hacer esta genealogía porque muchas de las discusiones que hemos tenido en nuestro continente sobre la idea de la democratización a través de la inclusión financiera, a través de la inclusión por consumo, suponía que estas herramientas eran herramientas meramente técnicas. Después había una suerte de decepción cuando se decía, bueno, la gente que incluimos financieramente, que incluimos en el consumo, finalmente terminó votando en contra de los gobiernos que han provocado esa posibilidad de acceso al consumo y a las herramientas financieras. Y se hicieron, me parece, pronósticos demasiado rápidos diciendo la gente, el pueblo, finalmente se derechizó. No entendemos por qué, pero se derechizó. Incluso en Argentina se hablaba de la gente se volvió fascista de un día para el otro, e incluso sectores de la izquierda y del progresismo acusaron al movimiento feminista de esa derechización. Entonces me parece clave entender cómo se ha subestimado la capacidad de producción de subjetividad política de las formas de endeudamiento para garantizar la reproducción social. Hoy en Argentina el tema de la deuda es un tema que se habla en las radios, se habla en la televisión, hay una crisis absoluta de las deudas con las tarjetas de crédito, con los prestamistas informales, con los bancos, es decir, se paga la comida en cuotas con intereses altísimos y esa es hoy la forma de reproducción social para las mayorías, mientras se ofrece, por supuesto, nuevos planes de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, nuevos negocios financieros corporativos y a partir de la pandemia, como hemos estudiado también con otra compañera que está acá, Celeste Perosino, la explosión de las fintech, de las tecnologías financieras, de las billeteras virtuales, ha acelerado una corporativización de negocios que en el caso de Argentina hay una plataforma muy conocida que se llama Mercado Libre y Mercado Pago, que es hoy la que administra los fondos públicos de los programas sociales y la principal promotora y proveedora de créditos carísimos para los sectores más empobrecidos. Entonces, me parece que cuando hablamos de cómo hizo sentido la noción de libertad financiera como una noción política, pero también como una noción que corresponde, se adhiere a una forma concreta de resolver la vida cotidiana de las mayorías, tenemos que hacer esta genealogía para entender y para discutir cuál ha sido el rol del Estado, cuál ha sido el rol de las llamadas corporaciones y cuál es el rol de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quisiera hacer dos puntos más muy cortitos. Por un lado, defender la centralidad que el antifeminismo y el antiambientalismo o antiecologismo tiene hoy en la ultraderecha en Argentina. No creo que sean elementos, como se dice, marginales, no son elementos secundarios respecto del modelo de acumulación que están proponiendo y radicalizando las ultraderechas. Me parece que esa es una discusión muy importante en términos de diagnóstico. Traería un poco la discusión respecto de lo que decía Graciela en el primer panel. ¿Cómo están respondiendo estas ultraderechas a las capacidades efectivas de los feminismos, de los antiextractivismos, de las luchas indígenas, que justamente pone la reacción en su contra en primer lugar de las políticas de la ultraderecha? Creo que hay que pensar este momento, al menos en países como Argentina, como un momento de contrarrevolución. Es decir, que claramente lo que se está haciendo es capturando
lo más radical que tuvieron esas luchas en los últimos años y poniéndola justamente como elemento reaccionario en términos de masas. Hoy hay una economía del odio gestionada permanentemente a fuerza de precarización, endeudamiento y una propuesta afectiva, emocional, que logra canalizar el malestar que se viene acumulando hace muchísimos años. Esa economía del odio tiene una dinámica antifeminista que es clave, homofóbica, racista, misógina, antimigrante. Y eso es un componente orgánico y de primer orden para entender hoy lo que son las ultraderechas. El último elemento es ¿por qué hablar de autoritarismo cuando es un régimen que no para de hablar de libertad, no para de prometer libertad? Bueno, ahí hay dos elementos. Creo que hay una crítica muy fuerte a la forma en que los despojos acumulados en estos últimos años, la manera de lidiar y entrenarnos en la precariedad a través de herramientas financieras, han justamente producido una suerte de competencia permanente por salir de la precariedad, ¿no? Y esa manera de estar compitiendo contra la precariedad a través de lidiar con el empobrecimiento por medio de deuda y más deuda, lo que hace es justamente producir estas economías del odio que son interpeladas por este autoritarismo del gobierno que, sin embargo, sabe también incluir la noción de libertad financiera en esa aceleración del autoritarismo. Y, por otro lado, para terminar, en Argentina se ha popularizado el término crueldad, ¿no?, para caracterizar este gobierno. Crueldad refiere no solo a una exhibición permanente de la violencia, también a unas formas intensificadas de la violencia que tienen a la violencia financiera como una de sus características principales. Pero también la economía de la crueldad a nivel cotidiano lo que propone es un lazo compensatorio frente al despojo permanente, ¿no? Y entonces, por supuesto que es mucho más fácil odiar y maltratar a quien está viviendo en una situación de calle que odiar y maltratar a las corporaciones inmobiliarias. Hay algo de esa manera en que las economías del odio están canalizando esa frustración por despojo, pero también le logran poner, ¿no?, referentes concretos a las formas de despojo, que está siendo muy efectivo. Finalmente, lo que quería señalar es que es interesante que en Argentina, desde el mismo momento en que asume Milei, no deja de haber movilización, no deja de haber protesta en la calle, no deja de haber articulación de luchas y además de luchas más específicas y muy poderosas que vamos a hablar seguramente en otro panel, pero que es clave en la disputa contra esta idea de libertad financiera, es clave en la disputa contra las pedagogías de la crueldad como único lazo posible y es clave en la discusión con ciertas lecturas de izquierda y progresistas que no hacen más que culpabilizar a los feminismos. Muchas gracias. Temos só o que funciona. Muito obrigada, Vero. Eu perdi um pouco porque eu estava escrevendo tudo o que ela falava. Eu acho maravilhosa. Então, agora vamos passar para a nossa última panelista, minha querida amiga, a Isabela Calegari. A Isa é mestre em economia, é especialista em políticas de cuidado, atualmente em temas de feminismo, economia ecológica, política fiscal e sistema monetário. Pesquisadora aqui do Instituto Equity e é membro do Instituto de Justiça Fiscal, IJF, e membro cofundadora do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD. É autora de vários artigos sobre austeridade, tributação, cuidados, etc, etc. Então, muito obrigada. Obrigada. Funciona? Deu certo aqui. 15 minutos, Cissa. Ui, tarefa difícil. Vou até ficar de pé. Tarefa difícil por 3 motivos, porque vou falar depois das 2 grandes referências, Clara e Verônica,
E porque vou falar de um tema complexo, tentar traduzir um pouco do economês sobre a questão da dívida. E porque vou falar antes do almoço, né? E a gente está atrasado. Vai ser meio complicado, mas eu resolvi falar, aprofundar um pouco nesse tema da dívida, justamente porque acho que é uma lacuna entre nós, né? Movimento, porque a gente está aqui o tempo inteiro entendendo e ressaltando que a dívida e o endividamento é uma questão central no capitalismo e, até mesmo, como diz a Clara, pro fascismo, né? Mas, ao mesmo tempo, a dívida, como eu pretendo mostrar aqui, ela é um elemento central e que tem um caráter contraditório. Ela tem um caráter dialético, né? Em termos marxistas. Ela tem uma dupla função e para mim, isso é muito importante, a gente se apropriar realmente desse elemento. Pode passar, Fê. Então, a minha tarefa aqui, vou tentar brevemente, nesses 15 minutos, explicar um pouco da minha interpretação, né, deste gráfico, que não sei se todo mundo consegue ver, mas é o gráfico de crescimento do endividamento desde os anos 70, né? E aqui a gente tem tudo. A gente tem endividamento público, endividamento das famílias e endividamento das empresas, né? Então, como a Clara estava dizendo, a gente consegue ver não só a austeridade, ela é um elemento estrutural, mas a dívida também, ela é um elemento estrutural do capitalismo, né? Então, diferentemente do que a gente fica ouvindo aí nos noticiários econômicos, não é por conta, né, de um programa social ou da pandemia ou de algum evento específico que a dívida cresce. A gente pode ver que, sim, ela cresce mais em momentos, né, da crise financeira de 2008, na pandemia. É óbvio que existe um crescimento extraordinário, mas, estruturalmente, a gente tem essa tendência aqui permanente. Então, a minha grande questão é tentar explicar qual é o mecanismo do capitalismo que nos leva a esse endividamento perene. E com essa tendência que ela não tem outra tendência senão o crescimento, né? Pode passar. E aí, então, para tentar explicar, né, se a dívida é boa, se a dívida é ruim, porque nós mesmos, né, o tempo inteiro também ouvimos a direita e os noticiários de economia nos dizendo que o país está muito endividado, né? O governo está com muita dívida, a gente precisa cortar. Só que, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a dívida é ruim, e quando a gente vai nos nossos fóruns, né, e tudo mais, a gente sempre fala, né, pela moratória da dívida, né, pelo cancelamento da dívida. Então, parece que, dos dois lados, a gente está combatendo a dívida. Então, eu queria entrar um pouco nessa contradição e nos meandros do que a gente está falando. De dívida interna, dívida externa, dívida das famílias, dívida privada, dívida do setor público. Eu acho que essas são questões fundamentais para a gente pensar as nossas demandas. Então, fazendo aí um breve recorrido do que é o sistema que a gente atualmente denomina sistema monetário financeiro, a gente precisa entender o que a gente está chamando de sistema monetário e sistema financeiro. Então, o sistema monetário financeiro é o que a gente tem hoje, um conjunto de instituições, regras, instrumentos e práticas que regulamentam a criação, distribuição e controle da moeda dentro de uma economia, articulando-se com os fluxos financeiros de agentes privados e públicos. Ou seja, as duas coisas não se separam. A gente tem a moeda em circulação, mas ela está atuando em conjunto com o crédito e com os fluxos financeiros internacionais e nacionais. Então, o sistema monetário é referente à organização da moeda em si, ou seja, da moeda emitida. E aqui eu estou falando da moeda nacional, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, emitida pelo Banco Central. O sistema monetário também vai organizar como a moeda circula, qual é o seu lastro. Lastro é uma palavra um pouco técnica, mas é simplesmente uma base, né? Então, a gente já teve momentos em que, por exemplo, um valor determinado de dólar valia uma quantia específica de ouro. Isso é uma moeda com lastro, quando ela tem base numa mercadoria real, que você tem ali um dinheiro e você pode ir e demandar em troca essa mercadoria específica.
Então, o sistema monetário organiza se vai ter lastro ou não e quais os mecanismos que garantem a sua aceitação e estabilidade. Então, o Banco Central, por exemplo, controla a inflação, né, justamente para, em tese, essa moeda ela ter uma credibilidade. Por outro lado, o sistema financeiro ele é a rede de intermediação de recursos financeiros, ou seja, bancos, bolsas, fundos de investimento, seguradoras, as chamadas fintechs, né, que agora a gente tem Nubank, inclusive o aplicativo 99 é uma fintech atualmente. E o papel do sistema financeiro, em tese, de acordo com o que nos diz toda a teoria econômica hegemônica, ele seria apenas intermediar, né, o processo, canalizar a poupança, passar para investimento. Isso é mais ou menos a ideia que a gente tem do sistema financeiro. Mas a gente está vendo aqui que é muito mais do que isso. Inclusive, um ponto que eu vou falar depois é que o sistema financeiro privado, os bancos, eles criam moeda. E esse é um ponto que ninguém fala. Então, os bancos criam moeda, impulsionam a dívida, só que quando vão pedir lá para diminuir a dívida, ninguém fala desse aspecto, né? Acho que aqui nunca ninguém ouve falar que os bancos criam moeda e da forma como eles bem entendem. Então, isso é um ponto que eu vou explicar melhor depois. Pode passar. Então, aqui exemplos, né, de como as trocas podem se organizar dentro de uma sociedade, né? E coisas que já foram verificadas historicamente. Então, se a gente tem um sistema não monetário, seria apenas um sistema de uma organização tribal, onde a gente está fazendo trocas diretas, né, de trabalho, e aí você ganha comida, enfim. Sistemas monetários não financeiros, ou seja, tem moeda, mas não tem essa intermediação financeira estruturada, como bancos, né, mercado de capitais, bolsa e tudo mais, Banco Central, existiram também, e aí a gente tem, né, exemplos de moedas que eram mercadorias. Então, quando a galera trocava com sal, com conchas, metais. Exemplos, né, moedas estatais antigas, no Império Romano, onde o Estado cunhava moeda, mas o crédito e os empréstimos eram limitados a transações privadas sem um sistema centralizado e difundido. Então, esse seria um sistema monetário, mas não financeiro. Um sistema financeiro, mas não monetário, é onde existe crédito disseminado e essas organizações financeiras bastante desenvolvidas, mas não existe, por exemplo, uma moeda única corrente. Então, economias onde as dívidas e as obrigações poderiam ser intermediadas por autoridades ou instituições, incluindo igrejas, líderes tribais, e o sistema de crédito informal comunitário, como bancos de tempo, redes de favores, esquemas de reciprocidade. Ou seja, o que é a dívida? Ela é uma promessa, né? Então, você está, por exemplo, pegando algum bem com a promessa de que você vai retornar em trabalho ou em alguma coisa. Então, os antropólogos, como David Graeber, que fez uma grande pesquisa a respeito disso, eles mostram que, diferentemente também do que a gente imagina e do que a teoria hegemônica fala, o que a gente teve primeiro e durante milênios foi majoritariamente sistemas financeiros e não monetários, ou seja, a dívida ela surgiu antes da moeda. Porque a primeira situação que ocorreu foi justamente das pessoas terem uma troca de favores, e isso era anotado, às vezes até em tábuas, né, de madeira, de pedra, e aquilo ali é a comprovação de que você me deve algo. E aquilo ali passa a ser transacionado. Então, se eu tenho a comprovação de que você me deve, depois eu preciso pegar alguma coisa com alguém, eu dou aquela comprovação para outra pessoa. E isso, a dívida acaba virando moeda. E, na verdade, as coisas não se separam muito. A moeda sempre é a dívida. A moeda é uma promessa, né, de que eu dou isso porque o governo garante que isso vale algo. Então, em resumo, a moeda pode existir sem um sistema financeiro estruturado. A intermediação de crédito, que é o sistema financeiro, pode existir também sem uma moeda específica. Mas, hoje, o que a gente tem? Um sistema que ele é monetário e financeiro. A moeda não se separa da dívida e nem desse sistema financiarizado todo que a gente estava falando.
Só que esse sistema monetário financeiro ele é uma construção histórica relativamente recente, consolidada com o surgimento dos bancos e do capitalismo. Pode passar, Fê. Então, como funciona a nossa economia atualmente? Até 1971, a gente tinha o sistema monetário financeiro com lastro em ouro, intermediado pelo dólar. Assim, as pessoas, assim como hoje, transacionavam no mercado externo com o dólar, mas os Estados Unidos prometia que, se você tiver uma quantia em dólar, você vai lá e eu troco por ouro. Isso funcionou de Bretton Woods, né, de 45 até o fim de Bretton Woods, 71. Justamente porque os Estados Unidos começou a expandir sua dívida, sua base monetária, e quando a França, os outros países foram lá e disseram assim, não, eu quero a minha parcela em ouro, porque existe essa promessa, na verdade, os Estados Unidos não tinham todo esse ouro, eles quebraram Bretton Woods. Então, desde 1971, o nosso sistema ele é monetário, financeiro e sem lastro, ou seja, ele é baseado puramente em dívida. Ele não tem uma base numa mercadoria. Então, é isso, né? Os governos eles emitem a moeda, tem como contrapartida um título de dívida, e isso é a moeda. A moeda não tem uma base material específica. E aqui a consequência disso, atualmente, é um país cujo Banco Central não emite a moeda que circula nesse próprio país, aqui ficou errado, gente, é dolarizado. Ou seja, né, um país dolarizado como é a Argentina atualmente, ele não tem a capacidade de aumentar a sua base monetária. O governo não pode ter essa discricionariedade de que ele vai decidir a quantidade de dinheiro disponível para a população. Então, esses países dolarizados eles não têm soberania monetária. Pode passar. E aqui, então, dado isso, eu consigo explicar essa questão tão complexa que eu estava tentando trazer, né, que é a dupla natureza da dívida, porque ela é, ao mesmo tempo, um produto do capitalismo. Essa dívida crescente que a gente está vendo, ela é um produto do sistema capitalista, mas ela também é um instrumento de soberania. Os países atualmente que não têm essa capacidade de emitir a sua própria moeda, que está em circulação no país, assim como a Argentina e outros, eles são países sem soberania monetária, mas que acarreta, na verdade, uma perda total de soberania de políticas públicas. Então, as duas razões estruturais daquele gráfico lá. Por que a dívida tende a crescer constantemente? Primeiro, porque os capitalistas acumulam lucro o tempo todo, e, quando eles não reinvestem produtivamente esse lucro, o que é, né, o suprassumo do capital, é investir somente financeiramente, deixar o dinheiro lá parado, esse dinheiro que eles deixam ali nos bancos, eles aumentam a reserva bancária, esse dinheiro aumenta a reserva bancária, e aí o Banco Central tem que emitir dívida para retirar essa liquidez de dinheiro que está ali. Então, o lucro capitalista, ele faz com que o Banco Central tenha que emitir dívida, para manter a taxa de juros. E não é, então, porque o governo está gastando com programas sociais. Nesse caso, a política monetária faz com que o Banco Central atue lá nas reservas bancárias para tirar o dinheiro que os capitalistas colocaram lá e que está pressionando a taxa de juros. Esse é um dos fatores de emissão de dívida. E o outro fator é porque, justamente, os capitalistas retiram a moeda do público, né, dos trabalhadores, porque parte do que é produzido sempre fica com eles, e aí os trabalhadores não têm salário suficiente. Existe uma insuficiência crônica de demanda no capitalismo. Ele sempre tende a crises. Então, por isso, o governo ele tem que incorrer em déficit, o governo tem que fazer déficit para botar mais moeda justamente para os trabalhadores, porque ela foi retirada, apropriada pelos capitalistas. E aqui que está o ponto. Se a gente fala, então, que o governo não pode emitir dívida interna, significa coadunar, significa estar de acordo com o discurso da austeridade. Porque no momento em que o governo não pode fazer essa dívida,
Estou tentando, peraí. No momento em que o governo não pode fazer essa dívida, se ele estiver limitado nessa dívida, na verdade, quem vai sofrer são os trabalhadores. Porque os capitalistas vão seguir se apropriando e eles impulsionam, fazem com que o mecanismo da dívida também cresça. E se a gente fala assim, não, mas a dívida não pode crescer, na verdade, o que vai acontecer é que essa parte que o governo supre do que os capitalistas retiram da economia vai estar impedida. Então, na verdade, o pedir o fim ou a limitação da dívida pública é estar de acordo com as políticas de austeridade que ferem a população. E aqui vem o outro ponto que eu mencionei. Os bancos privados, todo momento que eles fazem um empréstimo para alguém, eles criam moeda também, o tempo inteiro. Eles aumentam o dinheiro na economia, porque eles dão um empréstimo do nada. Só que eles decidem para quem que eles vão emprestar. Então, eles estão criando moeda, majoritariamente também para pessoas que já têm dinheiro, que conseguem empréstimo a juros baixos. Esses capitalistas que pegam esse recurso com juros baixos vão lá investir em título da dívida e, de novo, o Banco Central vai ter que aumentar a dívida. Ao mesmo tempo, os bancos privados não dão crédito ou dão crédito a juros muito altos para os trabalhadores. Então, eles têm esse poder de determinar os juros, impulsionar a dívida e fazer ainda com que o Banco Central emita dívida para esterilizar esse dinheiro que está sobrando, que eles mesmos emprestaram e que ficou ali no próprio sistema bancário. Pode passar. E aqui é o último. Ah, tá. Não, daqui, enfim, e aí, né, eu estou bastante nesses fóruns de tributação, né, de cooperação regional tributária, e o Brasil, de fato, vem tendo avanços, né, nesse sentido, não só o Brasil, mas a região, enfim, a gente tem acordos tributários agora sendo efetivados na ONU, para ter uma tributação mínima das multinacionais, para ter uma tributação mínima dos super ricos. Então, sim, a gente vem tendo avanços nesse sentido de melhoria da progressividade tributária, ou seja, que os ricos paguem mais. O Brasil, né, fez a tributação dos fundos exclusivos, que eram os fundos de investimento dos ricos, dos super ricos, né? A tributação em offshores, tudo isso foi feito ano passado. E o Brasil tem sido uma liderança política pedindo tanto a maior justiça dos tributos quanto a tributação dos super ricos, né? Atualmente, a gente está com o PL 1087, que está aí toda uma pressão para que não passe, né? A pressão que está vindo do lado de lá. E tudo isso está acontecendo, né? A gente está com a plataforma de cooperação tributária da América Latina e do Caribe, onde eu participo, né, como membro da sociedade civil. E o Brasil, o governo tem essa disposição ao diálogo com a sociedade. No entanto, a gente não tem nenhum avanço em termos mais estruturais nesse questionamento da austeridade enquanto projeto político. E aí, conclusão. Pode passar. Então, conclusões, né, bastante complexo, mas podem fazer perguntas também. Minhas conclusões vão muito no sentido do que a Clara estava dizendo também, né, de que a teoria econômica hegemônica ortodoxa, ela tem um grande papel em confundir tudo isso aqui de forma proposital, né? Ela mistifica a forma como funciona a economia, ela inverte toda a questão, né? Diz que o setor público pega dinheiro com o setor privado, e, na verdade, é totalmente o inverso, né? Ela mistura, né, quer dizer, ela faz essa separação entre os gastos sociais e os gastos financeiros, propositalmente. Então, tudo que se demanda que seja limitado está nos gastos e investimentos sociais, quando os gastos financeiros não podem ser tocados. E aqui, nessa explicação, eu busquei mostrar que, na verdade, eles são indissociáveis. Toda vez que o governo faz um gasto social, ou mesmo para uma grande empresa, com benefício tributário, etc., isso vai ser dinheiro novo criado na reserva dos bancos e, em contrapartida, vai ter um aumento de dívida. Então, não se separa o gasto social do investimento financeiro, mas eles fazem essa manobra. Então, as questões são essas. A gente não pode separar a política fiscal de política monetária. A dívida interna ela é um instrumento de política necessário e ela não se compara de forma alguma com uma dívida externa. A gente tem que questionar a natureza antidemocrática de quem estabelece a taxa de juros.
A gente tem que rever o caráter privado e antidemocrático da criação de moeda pelos bancos e a gente tem também que se apropriar desse debate sobre dívida, entendendo essa natureza do sistema monetário financeiro contemporâneo, questionando politicamente a austeridade e desmistificando sua suposta racionalidade econômica. É isso. Pode passar. Obrigada. Muito obrigada, Isa. Temos ainda a Clara aí com a gente. Então, primeiro, um aviso, lembrar que temos o nosso mapa atrás para reagir, para colocar o que ficou reverberando em cada uma de vocês. A cartela é laranja. Nesse momento, está aí atrás. Então, lembrem de colocar o nome e a região a que pertencem. Eu queria parabenizar essa mesa. Acho que foi muito potente, muito importante. Temos pouquíssimo tempo, mas vamos abrir para umas 3 perguntinhas super sintéticas. Indiquem, se apresentem e indiquem se é para todo o painel, se é para alguém específico. Temos 1, 2. Upa! 3. Vamos com essas 3. As primeiras 3 que levantaram a mão. Bom, trato de ser corta. Mi nombre es Jazmín Vergel, soy argentina, de la Red de Género y Comercio y la Asociación Lola Mora. Me parece espectacular este panel y perdón por el comentario pregunta argentinocéntrica, pero venimos como traumadas. No, en primer lugar, un comentario sobre lo que decía Clara, que me parece muy claro de cómo la austeridad no implica menos deuda, sino más, ¿no? Es exactamente lo que está pasando en Argentina y lo que decía ella respecto a Trump. No que sea una novedad, pero llama la atención, ¿no? Como efectivamente los métodos son los mismos y entonces compartir estos diagnósticos comunes. Y después cortito, respecto a lo que decía Vero, que me parece muy interesante, de cómo los derechos están siendo entendidos como privilegios cada vez más, y ahí me preguntaba cuál es el rol de o qué puede hacer la universalización de las políticas públicas versus una segmentación de las políticas públicas o de las políticas sociales, ¿no? Como si, por ejemplo, la educación, la salud, en tanto políticas públicas universales, permiten sostener la narrativa de derechos y la defensa de derechos o no, o en qué medida siguen cayendo en esa cuestión de privilegio, o incluso aparece, de nuevo, por lo menos en Argentina, salud y educación públicas que siguen existiendo, pero como la peor opción, ¿no? Como el caer en la educación pública como la peor opción. Entonces, nuevamente ahí tal vez aparece una narrativa del mérito, entendida como el mérito es ir a lo privado, aun cuando existen esos sistemas públicos. Bueno, nada, esa pequeña reflexión, comentario. Gracias. Oi, gente, bom dia. Me chamo Priscila, sou coordenadora do GT, do Grupo de Trabalho de Clima e Ambiente da Rebrip. E eu queria fazer uma pergunta para a Isabela sobre essa questão eu agradeço a explicação, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, e é bom entender por que tem essa tendência de crescimento da dívida sempre. E eu queria ouvir um pouco mais de você sobre o papel do orçamento público nesse sentido, né? Quando a gente está pensando em financiar justiça climática, o financiamento justo, né, para resolver a questão climática, e como o orçamento público pode esbarrar também nesses processos de austeridade. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido. Obrigada. Sou Alessandra, da MB, Articulação de Mulheres Brasileiras. Não é bem uma pergunta, mas vou trazer aqui uma fala, né, de como esse assunto de economia é uma coisa chata, né? Quando eu falei assim, gente, quem é que vai falar sobre economia? Meu Deus, como é que alguém dedica a vida estudando uma coisa tão chata? É chato, difícil de entender, complexo, e é feito para isso, né? Porque é um objetivo que a gente não saiba do que a gente está, uma coisa cotidiana, que a gente lida todo dia com dinheiro, né? Todo mundo, ninguém escapa, mas é feito para a gente não entender
Então, é muito importante mesmo esses espaços para a gente entender, refletir, pensar sobre isso e entender até esses termos, né, que a gente não entende como funciona esse mecanismo, uma loucura. Os bancos podem criar dinheiro, os países podem criar dinheiro. A gente não tem ideia, né, de como isso está. Eu moro numa comunidade que é a Vila Céu do Mapiá, que é uma comunidade bem isolada na Amazônia, e a comunidade foi criada para ser uma comunidade soberana, independente financeiramente, né? Então, quando foi fundada, era só baseada no sistema de trocas, todo mundo plantava junto, todo mundo fazia mutirão, e com o tempo isso foi se perdendo. Mas aí a gente recriou, né, pensou uma forma de voltar a um pouco de como era antes, através de uma moeda. A gente criou uma moeda local chamada Verdes, e que funciona, R$1 vale um verde, né, tem um lastro, e a gente funciona isso dentro da comunidade, né, com os visitantes e os moradores, principalmente para fortalecer a economia local. E isso também a gente abriu assim, várias outras experiências que estão usando essas moedas locais. Eu conheci uma que também chama Verdes, que eles trocam um saco de lixo, você leva o seu lixo para reciclar e você ganha um verde. Aí você usa isso para dentro ali dos lugares que aceitam. E outras formas, né? Tem umas que a galera se junta, então cada um recebe um cartão ali com 600 moedas locais. E aí isso não tem lastro e você consegue, eu compro sua coisa, você compra minha coisa, eu compro de outro, e esses R$600 ficam circulando ali, criando o seu próprio dinheiro, né? Então, são alternativas bem legais que estão rolando em várias iniciativas para a gente, porque senão a gente não tem como a gente falar de independência, soberania, nada, porque a gente fica dependendo desse dinheiro, né, desse sistema financeiro. Então, era só isso. Vamos abrir mais. Não, eu sei que todo mundo quer. Vamos abrir aí atrás, bem curtinhas. E a Sully, que ficou na outra sessão que não consigo perguntar. E temos que ir passar para os panelistas de novo, ir para o almoço. Infelizmente, durante o almoço podemos continuar. Ai, obrigada, que eu fui a primeira a levantar, mas acho que ninguém me viu muito aqui atrás, no fundo. Bom dia a todas. Meu nome é Sayonara. Eu sou do Quilombo de Maria, venho de Salvador. Estou muito contente de estar aqui entre vocês. E eu queria ir no caminho aí da fala da companheira, porque no final da década de 90, na periferia do Ceará, né, numa periferia de Fortaleza, estado do Ceará, se fundou o Banco Palmas. E de lá para cá, se constituiu uma rede com 150 bancos comunitários no país. Então, a gente não pode olhar só para o banco do capitalista sem olhar a experiência brasileira de bancos comunitários. Não é? Então, essa experiência das moedas, elas estão dentro dessa rede que, quando surgiu com o Banco Palmas, todo mundo disse que era uma loucura, que não ia para lugar nenhum. E a gente está vendo uma governança econômica solidária que é brotada dos territórios brasileiros, principalmente no Nordeste. E eu acho muito importante a gente estudar esses bancos, gente, e nos inspirar neles para poder fazer contrapontos a esses bancos capitalistas. Obrigada. Então, a última aqui, a Sully, passamos para as panelistas de novo. Companheira? Buenos días, buenas tardes, hora colombiana, qué pena. Buenas tardes a cada una de ustedes, gracias principalmente a la Madre Tierra, al universo por estar en este espacio. Para mí es primera vez de estar en un espacio tan amplio, tan importante, de escucharlas, de aprender, de tejer en colectivo. Dirían mis abuelos, ¿usted qué hace por allá? Después de por allá es que trae resabios al territorio, unos pueblos originarios donde está mucho el machismo, ¿no? Y agradezco a la Madre Tierra por estar aquí presente y principalmente por aprender. Y entendiendo un poco de lo que están hablando en este espacio, cosas que no se escuchan en mi territorio y menos más allá en las profundidades de la Amazonía colombiana,
donde no están pensando en una economía, donde todavía se maneja el tema del trueque, donde todavía se maneja el intercambio de semillas, el intercambio de tejidos, donde estamos tratando de que el consumismo no sea parte de que haga olvidar esa cultura, la cultura, la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, aquí mi pregunta para las compañeras del panel es, ¿cómo ustedes están haciendo para, principalmente en Latinoamérica, en esta Via Yala, en esta Cuesh Umaquihue, en esta madre tierra, donde principalmente están los pueblos originarios, de que esto se siga permaneciendo, perviviendo, ¿no? Que no se olvide esa cultura por ese consumismo? Y nosotros en nuestras comunidades decimos también que la palabra desarrollo es una de las principales dificultades a las comunidades indígenas, y no solo indígenas, sino a todo el territorio que existe, ¿no? Como nos han hecho creer que la palabra desarrollo es lo principal, donde trae afectaciones y donde principalmente también nos sientan, desde la educación nos sientan a obedecer, a hacer caso, a que sigamos como un orden, ahora sí hablando de un orden mundial, a que todo el tiempo seamos mandados por alguien más. Entonces, ¿cómo pensarían ustedes para desde esos saberes ancestrales poder aterrizar pues un poco más esas ideas? Muchas gracias por essa contribuição. Então, vamos passar 3 minutos para cada uma das panelistas para fechar uma ideia de reflexão. Clara, can you start? Did you understand the interventions and so on? Pode abrir. Yes. Okay. Okay. Sorry, because it's not easy to hear everything. Yeah, from online. I know. So I'll do my best. I just have a final idea a small reflection on one of the interventions about how economic knowledge is purposefully constructed to keep people distant. And I write about really how this is the number one strategy, is to tell you that the economy is some object separated from you, of study only of the elite who know the technical language. And this is, I think, the first thing the movement need to do, is take back agency over the economic and say, no, the economy is us. It's the social relations between people, the production process that is made by us, right? That is the most important intuition of Marx's capital, is to say capital is not an object, it's a social relation, and we are the foundation of this social relation. So clearly, historically, what has happened is that, especially with the emergence of so-called neoclassical economics or mainstream economics, that I discussed a little bit of in my book about, that's really the moment in which economists needed to assert their superiority epistemically over others. And guess when this was happening? When people were demanding a deep transformation in a post-capitalist direction. So it's very interesting to note how this idea that the economy is an object that is separate from us, run by a few, and only understood by a few, happens exactly when the economists needed to protect the system from serious demands for transformation and participation that were happening on the ground. So part of austerity, I think, is not just the policies that disempower us by shifting resources away. And again, of course, this is not in any way something that has to be done to balance the budget, as has been repeated, but it's also not at all, again, irrational. A lot of Keynesians, I think this is the problem with Keynesian economics, is that a lot of Keynesians who supposedly are on our side tell us that austerity policies are irrational, right? They're irrational, so it must be just stupid people doing it. No, it's not irrational. It's rational for the system. It's irrational for us,
right? It's rational for the logic of profit, not for the logic of need. So what I want to say is that austerity is this rationality of taking things away from us, but it's also about the theories that justify and rationalize austerity. And that's where, indeed, economics as a science, in quotes, has played a big role in excluding participation in knowledge production. And I think that's where, ultimately, we also need to act on is how do we get back people to understand that they are actually the ones who understand the economy much better because they are those who are experiencing exploitation and the reality of the economy on their own skin. But they do need more systemic concepts that can help what they feel and their organization to move forward more quickly. So I think you mentioned some experiments. I think that's also what we're trying to do with Free is exactly that. With the forum, we're trying to say, how is it that we can get people to think that they can take part? And I agree with you that the first thing that needs to be done is breach market dependence, which is exactly the very specific coercion of capitalism, is that no one is explicitly telling you have to go to work, but if you don't, you die of hunger and of thirst and you're in the streets. So this is exactly the point, is we need to find movements that take the knowledge and find ways that are ultimately innovative to breach market dependence, meaning to make ourselves self-sufficient economically and go back to basically the land. And I think Brazil in this is very advanced as a country because there's so many movements that understand that capitalism is about taking back, reappropriating the time and our self-sufficiency to be able to fight back against the death of capital. And so I think these are really important elements that can be organized, I think, to inspire others. And I want to say we need to make these experiments that exist more known so they can inspire others in other places of the world. So I think it would be very important, I hope we can help with Free in that sense, is to showcase all of these experiments and their challenges and their possibilities for the rest of the globe. Thank you so much. Agora, Vero. Bueno, primero me parece clave también estas experiencias de bancos comunitarios, ¿no? Y gobernanza, cómo podemos estudiar, difundir y tener esas experiencias y esos conocimientos más a mano para contraponer, me parece, a todo lo que venimos discutiendo sobre deuda, austeridad. Me parece que hay un montón de propuestas concretas que tienen que ver con esas experiencias de autogestión vinculadas a, bueno, otra manera de pensar justamente la circulación, el crédito, etcétera. En ese sentido, creo que es muy importante lo que aportaba la compañera de cómo seguir profundizando en que desarrollo sigue siendo la palabra envenenada, que siempre puede estar cambiando, además, con qué está vinculada, ¿no? El desarrollo se puede combinar con austeridad, con crecimiento, con deuda, se puede combinar con todo, ¿no? Y creo que eso es parte del tipo de funcionamiento colonial que tiene esa palabra. Y en relación a lo que comentaba Jazmín, me parece que también en Argentina estamos discutiendo mucho justamente los impactos en términos de subjetividad política, ¿no? Que cuando hablamos de capital, cuando hablamos de deuda, no son solamente grandes palabras abstractas, son formas de organizar y de producir relación social, vínculo, economía cotidiana. Entonces, esta transformación en la cual la noción de derechos, que en otros momentos la hemos concebido como la inscripción en términos institucionales de luchas colectivas, ¿no? Por ejemplo, la educación pública, al menos en Argentina, es claramente pensada en esa clave, ¿no? La inscripción que se logra en un plano gracias a luchas colectivas de generaciones. Bueno, la idea de que ahora los derechos son un índice de la falta de capacidad emprendedora, que son un índice de la delegación victimista
de las propias capacidades, me parece que es una cuestión fundamental que la idea de universalización me parece no termina de resolver. Primero porque en nuestros países la universalización de las políticas públicas siempre, sigue teniendo esta carga clasista, sexista y racista que sabemos, pero me parece que es interesante la discusión y que ya se ha dado y tenemos un acervo, me parece, muy interesante en nuestros países del vínculo entre la relación entre luchas populares, luchas territoriales, luchas comunitarias y lo público, ¿no? Y cómo es ese vínculo tenso que una y otra vez está hoy en juego y qué significa que hoy esas subjetividades colectivas, esas subjetividades capaces de demandar derechos, pero también de sostener luchas, están siendo presentadas como subjetividades parasitarias. ¿No? Es decir, todo lo que no es individual aparece como parasitario y como victimista. Me parece que ahí hay una gran operación del capital financiero en su aterrizaje en construir subjetividad. Y el último elemento que quería agregar, que es también la expropiación y la explotación de saber económico y financiero que hacen hoy las billeteras virtuales, las fintech, de saber gestionar, ¿no? Distintas deudas, distintas formas de tener ingresos. Con Lucy proponemos en el libro la idea de un trabajo financiero no pago, que estaría hoy en el centro también de una manera de pensar, además del trabajo comunitario, del trabajo de cuidado, qué significa que haya un trabajo financiero no pago en la gestión permanente, cotidiana, altamente feminizada y racializada de lo financiero, que es también absorbido por el capital. Nos parece que es clave pensar qué significa reclamar, demandar y confrontar esa explotación también del trabajo financiero. Bom, vou tentar responder a todas numa única resposta, né? Porque tem conexão, né? Essa questão que foi colocada das experiências locais, né? Moedas comunitárias, e a questão perguntada pela Priscila de orçamento público. E aqui, novamente, acho que a gente está nesse período, né, de transição, de queda de impérios, queda do multilateralismo e ascensão de algo que a gente não sabe o que é. Inclusive, a gente não sabe muito bem as nossas demandas, né? E acho que isso é plenamente normal. Acho que, assim, na atualidade, quem tem certeza do caminho que a gente deveria seguir não está vendo a coisa toda, porque acho que tem bastante complexidade em jogo. Então, as coisas são, novamente, né, contraditórias e têm que ser analisadas nessa complexidade e nas suas contraditoriedades. Por que digo isso, né? Bom, o capitalismo vem há mais de 2 séculos aí nos desapropriando de tudo, ao mesmo tempo em que impulsiona constantemente a tecnologia, novas formas de organização, novos produtos, novas coisas, né? Então, é muito difícil pedir para os trabalhadores, por exemplo, abdicarem de tudo que a gente tem de desenvolvimento tecnológico e voltar, né, regredir, por exemplo, a experiências mais locais, né? Existe até uma romantização disso. Acredito que a gente tem que olhar para as experiências e aprender com elas o que elas podem, né, ter de positivo e no que elas podem nos ajudar, mas acho muito difícil a gente imaginar a possibilidade de que massivamente, né, os trabalhadores hoje se envolvam com experiências apenas locais, porque isso presumiria, por exemplo, você abdicar de uma indústria tecnológica, do complexo médico, né, da internet, tudo isso, e tudo isso não é possível da gente produzir em pequena escala, né? São grandes estruturas e estruturas de monopólio natural, inclusive, porque elas são muito grandes e requerem muito investimento. Então, eu acho que, assim, talvez parcialmente a gente deva, sim, abdicar de certas coisas e voltar mais para a localidade e para
e para instrumentos até soberanos sem o envolvimento do Estado. Mas é difícil, né? E ainda mais num contexto onde a gente está vendo o pessoal aí querendo ir para Marte, fazendo robô com útero artificial, como a Graciela estava dizendo, e as pessoas estão nesse caldeirão, né? E também num caldeirão consumista, e elas querem ter acesso aos bens, à tecnologia, aos remédios. A Rebrip, né, trabalha muito com isso, com propriedade intelectual, com o complexo da saúde. Então, acho que tem que ser uma solução ou soluções que vão unir todas essas coisas, né? Como que a gente retoma o nosso poder dentro do Estado, né, em larga escala, e aí eu acho que passa muito por essa questão de entender o instrumento da dívida interna como soberano, como necessário à nossa soberania, embora não condição suficiente, mas condição necessária, e reclamar isso nos países que estão, né, sem esse instrumento, dolarizados, por exemplo, porque aí sim, né, nos países dolarizados, você está sendo impulsionado eternamente para pegar mais dívida externa. E aí, conectando com a questão que a Priscila trouxe, eu tenho estado nesses fóruns, né, grandes fóruns aí da ONU. A gente teve agora a quarta conferência de financiamento para o desenvolvimento, que é justamente essa palavra que cabe tudo, né? E essa conferência foi vista assim como a mais rebaixada, né, no sentido a gente já sabe, né, que a ONU, todas essas instituições não vão mudar nada, mas o negócio está ficando cada vez mais rebaixado. Para vocês terem ideia, a gente foi impedido dentro da conferência oficial de falar as palavras, de ter escrito aqui imposto aos super ricos. Teve gente que teve esse botão retirado e não podia se fazer manifestação falando das palavras paz e segurança, porque isso, obviamente, fazia alusão ao genocídio e fazia alusão também a essa questão que foi trazida pela Clara, de que o orçamento militar ele cresce constantemente, né, o orçamento para a guerra, e o orçamento social vai sendo limitado. Então, esse é o status em que estão essas coisas, né? Ao mesmo tempo em que essas próprias conferências elas reconhecem, por exemplo, que nos próximos anos a gente vai ter mudanças demográficas aceleradíssimas, onde as pirâmides vão se inverter, ou seja, vai ter uma população mais idosa precisando ser sustentada por uma população diminuta de pessoas trabalhando. Então, essa é uma grande bomba aí, da Previdência que vai estourar para todos os países da América Latina. Por outro lado, a gente tem eventos climáticos extremos o tempo inteiro, cada vez mais recorrentes. Então, a gente vai precisar de financiamento de grande monta para isso, né? Nessa conferência, por exemplo, eles estimam que a necessidade financeira para atingir os objetivos da Agenda lá 2030 seria de 4 trilhões de dólares, podendo chegar a 6 trilhões de dólares se não for feito nada. Então, assim, a gente tem coisas muito grandes que estão acontecendo e que vão acontecer. A gente está desapropriado de tudo. Eu acho que, sim, a gente tem que pensar nas experiências locais e como a gente pode... Porque também vai ser, a meu ver, a gente já está na beira de catástrofes. E, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, que eu presenciei, estava lá, né? Não fui afetada, mas estava lá. E ali a gente sempre acaba indo para a comunidade, né? É a comunidade que salva. Então, sim, a gente tem que fortalecer essas redes. Mas a gente tem que pensar prospectivamente, né? E aí as soluções que são dadas são sempre as mesmas. Nessas conferências, por exemplo, eles tem que aumentar, sim, financiamento para sistema de cuidados, para os eventos climáticos extremos, mas a solução é aumentar a participação do setor privado, fazer títulos verdes, né? Então, as soluções vão ser sempre essas. Eu acho que se a gente se apropria dessa economia real que a gente estava tentando trazer aqui, a gente desmistifica o que é a economia hegemônica, essas mentiras que eles nos contam, acho que aí a gente tem capacidade para demandar muito mais do que apenas um imposto sobre os ricos. E aí, sim, eles vão resistir, mas, pelo menos, a gente vai ter muito mais soberania também do nosso conhecimento, muito mais possibilidade de demanda. É isso. Obrigada. Obrigada.